Era uma vez nas profundezas do sertão brasileiro, onde o sol escaldante desenhava sombras dançantes entre as árvores do cerrado, que vivia um homem cujo nome ecoava pelas redondezas como símbolo de fé e retidão. Lindolfo era seu nome, e sua história? Bem, sua história é uma dessas que fazem qualquer um questionar os limites entre o sagrado e o profano, entre o bem e o mal que habitam este mundo. Lindolfo não era apenas um caboclo comum. Nascido e criado entre as terras áridas e generosas do interior, ele carregava em seu peito uma devoção que parecia brotar da própria terra em que pisava. Seus olhos, castanhos como a terra após a chuva, refletiam uma serenidade que só aqueles verdadeiramente conectados com o divino conseguem possuir. Na pequena casa de adobe onde morava, as paredes eram adornadas com imagens de santos, crucifixos de madeira entalhados por suas próprias mãos calejadas e um altar singelo onde, todas as manhãs, antes mesmo do sol despontar no horizonte, Lindolfo se ajoelhava em oração. Suas palavras, sussurradas com a reverência de quem conversa diretamente com o Criador, subiam aos céus como incenso sagrado. Lindolfo era pai de 3 filhos, 2 meninos e uma menina, cujos nomes carregavam a fé do pai, José, Maria e Francisco. Sua esposa Conceição era uma mulher de fibra, dessas que o sertão forja com paciência e sabedoria. Juntos, formavam uma família unida pelos laços do amor e da fé, onde as orações antes das refeições eram tão essenciais quanto o próprio alimento. A vida de Lindolfo seguia o ritmo natural das estações. Durante os meses de seca, quando o sol implacável rachava a terra e as plantas se curvavam em súplica por água, ele preparava sua espingarda calibre 20, uma herança de seu pai, e partia para as matas em busca de caça, não por prazer ao esporte, mas por necessidade, para colocar proteína na mesa de seus filhos. Lindolfo era um caçador respeitoso. Antes de cada saída, ajoelhava-se diante do altar em casa e pedia a Deus que abençoasse sua empreitada, que lhe desse apenas o necessário para alimentar a família, sem desperdício ou ganância. Senhor, murmurava com os olhos fechados, as mãos entrelaçadas sobre o peito, dai-me apenas o que precisamos, nada mais, nada menos. E era exatamente isso que acontecia. Lindolfo nunca voltava para casa de mãos vazias, mas também nunca trazia mais do que o necessário. Parecia haver uma conexão divina entre sua fé e sua pontaria. Seus vizinhos costumavam brincar que Lindolfo tinha o dedo de Deus na espingarda, mas ele apenas sorria humildemente e respondia que tudo era vontade do Altíssimo. Naquela manhã específica, que marcaria para sempre a vida de Lindolfo e se tornaria lenda nas redondezas, o céu amanheceu com uma coloração diferente. Não era bem o azul límpido dos dias comuns, nem o cinza carregado que anunciava a tempestade. Era um tom estranho, quase violeta, que fazia os pássaros cantarem de forma mais inquieta e os cachorros uivarem sem motivo aparente. Lindolfo acordou antes do amanhecer, como de costume. Seus pés descalços tocaram o chão frio de terra batida e ele caminhou até a janela da casa simples. Lá fora, o mundo ainda estava envolto na penumbra do fim da madrugada, mas já era possível distinguir as silhuetas das árvores contra o céu que lentamente clareava. Algo no ar daquela manhã era diferente. Talvez fosse a umidade que carregava um cheiro mais intenso de vegetação, ou talvez fossem os sons da mata que pareciam mais próximos, mais vívidos. Lindolfo não conseguia definir exatamente o que era, mas sentia no fundo da sua alma que aquele dia não seria como os outros. Conceição ainda dormia, enrolada no cobertor de retalhos que ela mesma havia costurado durante as longas noites de inverno. Os filhos nos pequenos quartos ao lado respiravam com a tranquilidade própria da infância. Lindolfo sorriu ao observar sua família, sussurrou uma oração de gratidão e dirigiu-se ao altar. Ajoelhado diante da imagem de São Francisco de Assis, seu santo de devoção, Lindolfo iniciou suas orações matinais. Suas palavras, embora sussurradas, carregavam uma intensidade particular naquela manhã. São Francisco, meu protetor, guiai meus passos hoje. Se for da vontade de Deus que eu encontre caça, que assim seja. Se não for, ajudai-me a aceitar com humildade. E após as orações, Lindolfo preparou-se para mais um dia de caça. Vestiu suas roupas de trabalho, uma calça de brindes botado pelo uso e uma camisa de algodão que Conceição havia remendando várias vezes. Calçou suas botinas de couro, amarrou os cadarços com cuidado e pegou sua espingarda. Antes de sair, verificou a munição. Tinha apenas 3 cartuchos. Não era muito, mas Lindolfo raramente precisava de mais que isso. A porta de madeira rangeu suavemente quando ele abriu. O ar amanheceu carregado com o perfume da vegetação úmida e o canto ainda tímido dos primeiros pássaros. Lindolfo respirou fundo, ajustou a espingarda no ombro e começou a caminhar em direção à mata.
O trajeto até a região onde costumava caçar levava cerca de 1 hora a pé. Era um caminho que Lindolfo conhecia como as palmas das mãos. Cada pedra, cada curva, cada árvore que servia de ponto de referência. À medida que se afastava de casa, o som da civilização ia ficando para trás, substituído pela sinfonia natural da mata. Durante a caminhada, Lindolfo mantinha sua mente focada em orações silenciosas. Não eram orações formais, decoradas, mas conversas íntimas com Deus, pedidos por proteção, agradecimentos pelas bênçãos recebidas, reflexões sobre a vida e a fé. Era como se cada passo que dava no caminho fosse também um passo em direção ao divino. A região onde Lindolfo costumava caçar era conhecida localmente como Baixada do Curral Velho. Era uma área de vegetação densa, cortada por um pequeno riacho que nunca secava completamente, nem mesmo nos períodos de seca mais severa. As árvores ali cresciam altas e frondosas, criando uma cobertura natural que mantinha um ambiente sempre mais fresco e úmido. Era um lugar perfeito para a fauna local. Pacas, cotias, tatus e, ocasionalmente, capivaras frequentavam a região em busca de água e alimento. Lindolfo havia descoberto esse lugar anos atrás, ainda jovem, e desde então respeitava aquele pedaço de mata como uma espécie de santuário natural. Naquela manhã, porém, quando Lindolfo chegou à Baixada do Curral Velho, percebeu que havia algo diferente no comportamento dos animais. Os pássaros cantavam de forma mais agitada. Os pequenos mamíferos corriam de um lado para outro com mais pressa que o normal. E até mesmo os insetos pareciam mais inquietos. Lindolfo posicionou-se estrategicamente próximo ao riacho, em um ponto onde costumava ter boa visão dos locais onde os animais vinham beber água. Agachou-se atrás de um tronco caído, ajustou a espingarda e começou sua paciente espera. Os minutos passavam lentamente. O sol, que antes apenas despontava no horizonte, agora já estava mais alto, filtrando seus raios através das folhas das árvores e criando um jogo de luzes e sombras no chão da mata. Lindolfo mantinha-se imóvel, todos os seus sentidos alertas, aguardando o momento certo. Foi então que ele a viu. A princípio foi apenas um vislumbre, uma figura entre as árvores, a uma distância de cerca de 50 metros. Lindolfo piscou os olhos pensando que pudesse ser apenas um jogo de luzes e sombras, mas a figura estava definitivamente ali. Era uma mulher. Mas que mulher aquela era! Mesmo à distância, Lindolfo podia perceber que ela possuía uma beleza extraordinária, quase sobrenatural. Seus cabelos longos e escuros cascateavam sobre os ombros como uma cortina de seda, movendo-se suavemente mesmo sem que houvesse vento. Sua pele era clara, quase translúcida, e parecia irradiar uma luz própria. A mulher usava um vestido que parecia ser feito de algum tecido fluido, que se movia ao redor do seu corpo como se tivesse vida própria. A cor do vestido era difícil de definir. Às vezes parecia vermelha, às vezes preta, às vezes uma mistura de ambas, que criava padrões hipnóticos. Mas eram os olhos dela que mais chamavam a atenção. Mesmo à distância, Lindolfo podia sentir o poder daquele olhar. Eram olhos que pareciam ver através de sua alma, que prometiam prazeres inimagináveis e segredos proibidos. A mulher sorriu, e o seu sorriso foi como um raio que atravessou o coração de Lindolfo. Por um momento, apenas um breve momento, sentiu que a sua fé vacilar. Sentiu uma atração poderosa, magnética, que parecia vir de algum lugar muito profundo dentro de si. Mas Lindolfo era um homem de fé sólida. Quase imediatamente reconheceu que havia algo profundamente errado naquela situação. Uma mulher sozinha? Na mata? No meio do nada? Cuja beleza parecia desafiar as leis da natureza? Uma mulher que o fazia sentir coisas que contradiziam todos os seus valores e compromissos? Lindolfo fechou os olhos com força e começou a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. As palavras brotaram de seus lábios como um escudo contra o que quer que fosse aquilo que estava diante dele. Quando abriu os olhos novamente, a mulher havia se aproximado. Agora estava a apenas 20 metros de distância, e Lindolfo podia ver com ainda mais clareza sua beleza perturbadora. Podia ver como seus lábios vermelhos como sangue se curvavam em um sorriso que prometia delícias e perdição ao mesmo tempo.
Olá, Lindolfo, disse ela, e sua voz era como mel dourado, doce e envolvente, mas com um subtom que fazia arrepiar a espinha. Há quanto tempo espero por este encontro? O fato de ela saber seu nome fez os cabelos de Lindolfo se eriçarem. Ele apertou a espingarda com mais força, embora soubesse instintivamente que armas terrenas não teriam efeito contra aquela criatura. Quem é você? Perguntou Lindolfo, sua voz tremendo ligeiramente, mas mantendo-se firme. O que quer comigo? A mulher riu, e seu riso era como o som de cristais se quebrando, belo e perturbador ao mesmo tempo. Eu sou muitas coisas, querido Lindolfo. Sou o desejo que você reprime, a paixão que você nega, o prazer que você se proíbe de sentir. Ela deu mais alguns passos em direção a ele, cada movimento carregado de uma sensualidade hipnótica. Vejo como você vive, meu caro, sempre trabalhando, sempre orando, sempre se negando os prazeres da vida. Você ainda é jovem, forte, cheio de vigor. Por que desperdiçar tudo isso em abstinência e sacrifício? As palavras da mulher eram como serpentes que se enroscavam na mente de Lindolfo, sussurrando dúvidas sobre a vida que havia escolhido. Por alguns segundos, ele se viu questionando suas escolhas, imaginando como seria abandonar tudo e se entregar àquela criatura de beleza impossível. Mas então, a imagem de sua família surgiu em sua mente. Conceição, com seu sorriso terno e seus olhos cheios de amor. José, Maria e Francisco, seus filhos queridos, dependendo dele para proteção e sustento. A pequena casa com o altar, as orações matinais, a vida simples, mas cheia de propósito que havia construído. Não, disse Lindolfo, sua voz ganhando força. Não sei quem você é, mas sei o que representa. E eu tenho uma família, tenho compromissos, tenho fé. A expressão da mulher mudou sutilmente. O sorriso sedutor deu lugar a algo mais sombrio, mais ameaçador. Família! Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. Compromissos? Que vida é essa, Lindolfo? Você se mata de trabalhar para sustentar uma mulher que já não tem a beleza da juventude e filhos que um dia irão embora e esquecê-lo. Ela se aproximou ainda mais, agora a apenas alguns metros de distância, e Lindolfo podia ver com ainda mais clareza sua beleza perturbadora. Podia ver como seus lábios vermelhos como sangue se curvavam em um sorriso que prometia delícias e perdição ao mesmo tempo. Venha comigo, Lindolfo, sussurrou ela, estendendo uma mão de dedos longos e unhas vermelhas como sangue. Posso te dar riquezas além da sua imaginação. Posso te dar poderes que farão os homens te temerem e te respeitarem. Posso te dar prazeres que você nem sonha que existem. Por um momento, Lindolfo hesitou. A oferta era tentadora, as promessas eram sedutoras. Mas então ele sentiu o rosário em seu bolso, e isso foi como um despertar. Rapidamente tirou o rosário e o segurou diante de si, como um escudo. As contas de madeira simples polidas pelo uso constante pareceram brilhar com uma luz própria. Em nome de Jesus Cristo, declarou Lindolfo, sua voz agora firme e poderosa, eu ordeno que você se afaste de mim. A reação da mulher foi imediata e aterrorizante. Seu belo rosto se contorceu em uma expressão de fúria pura, e por um instante, Lindolfo podia ver através da máscara de beleza para a verdadeira natureza da criatura diante dele. Os olhos dela não eram mais sedutores, mas eram como brasas ardentes no inferno. Sua pele perfeita mostrou-se escamosa e repugnante. Suas unhas cresceram, tornando-se garras afiadas como navalhas. E de sua boca, antes tão tentadora, agora brotavam presas como de uma fera selvagem. Maldito seja você, Lindolfo, rugiu a criatura, sua voz agora gutural e cheia de ódio. Você não sabe o que está rejeitando. Você não sabe o que poderia ter sido seu. Mas Lindolfo manteve-se firme, continuando a segurar o rosário e a recitar orações. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. À medida que as palavras do credo brotavam de seus lábios, a criatura parecia encolher, como se cada palavra fosse um golpe físico. Ela recuou, sibilando como uma cobra acuada. Isto não acabou, Lindolfo, ameaçou ela, sua forma já começando a se dissolver como fumaça. Você me rejeitou hoje, mas há outros, sempre há outros que não são tão devotos quanto você. E com essas palavras, a criatura desapareceu completamente, deixando apenas um cheiro forte de enxofre no ar e uma sensação de frio que penetrava até os ossos. Lindolfo permaneceu imóvel por mais minutos, ainda segurando o rosário, ainda murmurando orações. Seu coração batia como um tambor no peito e suas mãos tremiam ligeiramente. Ele havia enfrentado o próprio demônio e saído vitorioso, mas a experiência havia abalado suas forças. Gradualmente, os sons naturais da mata começaram a retornar. Os pássaros voltaram a cantar, os insetos retomaram seu zumbido e até mesmo o vento voltou a sussurrar entre as folhas das árvores. Era como se a natureza mesma houvesse prendido a respiração durante o confronto e agora pudesse finalmente voltar a respirar.
Lindolfo fez o sinal da cruz várias vezes, agradecendo a Deus por tê-lo protegido naquele momento de provação. Sabia que havia sido testado e que, pela graça divina, havia conseguido manter-se firme em sua fé. Recolheu suas coisas, pegou a carne da capivara e iniciou o caminho de volta para casa. Durante toda a caminhada, continuou rezando, agradecendo, refletindo sobre o que havia acontecido. Quando finalmente chegou em casa, o sol já estava alto no céu. Conceição estava no quintal, estendendo roupas no varal, e as crianças brincavam próximo à casa. Ao ver Lindolfo se aproximando, todos correram em sua direção. "Pai trouxe carne!" gritou José, o filho mais velho, ao ver os embrulhos que Lindolfo carregava. "Foi uma boa caçada?" perguntou Conceição, observando o rosto do marido com atenção. Ela o conhecia bem demais para não perceber que algo diferente havia acontecido. Lindolfo entregou a carne para Conceição e acariciou os cabelos dos filhos. "Foi uma caçada interessante", respondeu escolhendo as palavras com cuidado. "Deus me protegeu e me trouxe de volta em segurança." Conceição percebeu que havia mais na história, mas conhecia seu marido bem o suficiente para saber que ele contaria quando se sentisse pronto. Por ora, bastava ter certeza de que ele estava bem e em casa. Naquela noite, após o jantar e depois que as crianças foram dormir, Lindolfo contou a Conceição o que havia acontecido na mata. Descreveu o encontro com uma criatura demoníaca, a tentação que havia enfrentado e como sua fé o havia salvado. Conceição ouviu em silêncio, seus olhos arregalados, às vezes fazendo o sinal da cruz. Quando Lindolfo terminou seu relato, ela segurou suas mãos e disse: "Meu querido, Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar a força de sua fé. Você foi testado como Jó foi testado e saiu vitorioso. Talvez, mas confesso que por um momento, apenas um momento, senti minha fé vacilar. A tentação era poderosa, mais do que qualquer coisa que havia experimentado. Mas você não cedeu", lembrou Conceição. "Isso é o que importa. Não é a ausência da tentação que nos torna santos, mas a capacidade de resistir a ela." Lindolfo assentiu, sentindo-se consolado pelas palavras da esposa. Juntos eles se ajoelharam diante do altar em casa e fizeram uma longa oração de agradecimento pela proteção divina. Mas a história não termina aqui. Nos dias que se seguiram, Lindolfo notou mudanças sutis ao seu redor. Sua fé, longe de ser abalada pelo encontro com o demônio, tornou-se ainda mais forte. Suas orações eram mais intensas, sua devoção mais profunda. Mais interessante ainda foram as bênçãos que começaram a surgir em sua vida. A pequena roça, que antes produzia apenas o suficiente para a sobrevivência da família, começou a dar frutos abundantes. As caçadas tornaram-se ainda mais bem-sucedidas. Oportunidades de trabalho apareceram de forma quase milagrosa. Era como se Deus estivesse recompensando Lindolfo por sua fidelidade no momento da provação. A notícia do encontro de Lindolfo com o demônio se espalhou pela região, embora ele não tivesse contado para ninguém além de Conceição. Mas essas coisas têm uma forma de vazar, e logo os vizinhos começaram a procurá-lo em busca de conselhos espirituais e orações. Lindolfo nunca se considerou um homem especial ou santo. Para ele, havia simplesmente feito o que aquela pessoa de fé deveria fazer quando confrontada com o mal. Mas as pessoas da região começaram a vê-lo como alguém que havia sido tocado pelo divino, alguém que sua fé era tão forte que podia resistir até mesmo às tentações mais poderosas do demônio. Com o tempo, Lindolfo tornou-se uma espécie de conselheiro espiritual informal da comunidade. Pessoas vinham de longe para ouvi-lo falar sobre fé, para pedir suas orações, para buscar orientação em momentos de dificuldade. Ele sempre recebia todos com humildade, lembrando que era apenas um homem comum que havia sido abençoado pela graça de Deus. Nunca cobrou dinheiro por suas orações ou conselhos, sempre lembrando que os dons espirituais não devem ser comercializados. Anos se passaram e a história do encontro de Lindolfo com o demônio tornou-se lenda na região. Pais contavam a história para seus filhos como um exemplo de como a fé pode nos proteger mesmo nas situações mais perigosas. Jovens que se sentiam tentados a abandonar os caminhos da retidão lembravam-se da história de Lindolfo e encontravam força para resistir. Mas a verdadeira experiência dele foi a certeza de que Deus está sempre presente, especialmente nos momentos de maior provação. Toda vez que saía para caçar, Lindolfo passava pelo local onde havia encontrado o demônio. O local nunca mais foi o mesmo para ele. Havia uma presença sagrada ali, como se o próprio chão houvesse sido santificado pelo confronto entre o bem e o mal. Em uma dessas visitas, anos depois do encontro original, Lindolfo decidiu erguer uma pequena cruz de madeira no local. Não foi por ostentação ou para marcar território, mas como um lembrete constante do poder da fé e da proteção divina. A cruz, simples, feita com suas próprias mãos a partir de madeira da região, tornou-se um ponto de peregrinação para pessoas de toda a redondeza. Muitos vinham orar ali.
pedir proteção, agradecer por bênçãos recebidas. Lindolfo ficava surpreso com a veneração que as pessoas demonstravam pelo local, mas compreendia que, para muitos, aquela cruz representava algo maior do que o simples confronto entre um homem e um demônio. Representava a prova de que a fé verdadeira pode superar qualquer adversidade. À medida que envelheceu, Lindolfo tornou-se ainda mais devoto. Seus cabelos ficaram grisalhos, seu corpo se curvou pelo peso dos anos e do trabalho, mas seus olhos mantinham a mesma serenidade e determinação de sempre. Conceição, sua companheira fiel, envelheceu ao seu lado e juntos viram-se os filhos crescerem, se casarem e darem netos. A pequena casa foi ampliada ao longo dos anos para acomodar a família que crescia, mas o altar permaneceu sempre no mesmo local, sempre cuidado com a mesma devoção de antes. José, o filho mais velho, herdou muito da fé do pai e tornou-se uma pessoa respeitada na comunidade. Maria casou-se com um homem bom e criou seus filhos nos mesmos valores que havia aprendido em casa. Francisco, o caçula, seguiu os passos do pai e tornou-se também um homem de fé sólida. Mas a influência de Lindolfo estendeu-se muito além de sua família imediata. Durante décadas, ele serviu como um exemplo vivo de que é possível viver uma vida de retidão, mesmo em um mundo cheio de tentações. Pessoas que haviam perdido a fé encontravam nova esperança ao ouvir sua história. Jovens que estavam se desviando do caminho certo encontravam motivação para mudar de vida. Famílias em crise descobriam que a oração e a fé podiam superar qualquer dificuldade. Lindolfo nunca se considerou um pregador ou um missionário. Via-se simplesmente como um homem que havia recebido uma graça especial de Deus e que tinha a responsabilidade de compartilhar essa graça com outros. Suas pregações, se é que assim podemos chamá-las, eram sempre simples e diretas. Ele falava da importância da oração diária, do valor da família, da necessidade de resistir às tentações, da certeza de que Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. A fé, costumava dizer, não é a ausência de dúvidas ou tentações. A fé é a capacidade de permanecer firme apesar das dúvidas e tentações. Esta frase tornou-se uma espécie de lema para muitas pessoas da região e era frequentemente citada em momentos de dificuldade. Com o passar dos anos, a história de Lindolfo começou a ser contada em outras regiões. Viajantes que passavam pela área ouviam o relato e o levavam consigo, espalhando a lenda do caboclo que havia resistido às tentações do próprio demônio. Cada pessoa que contava a história acrescentava seus próprios detalhes, e gradualmente a lenda foi crescendo e se modificando. Em algumas versões, o demônio aparecia na forma de um homem elegante oferecendo riquezas. Em outras, era uma serpente gigante que falava com voz humana. Mas o núcleo da história permanecia sempre o mesmo. Um homem simples, de fé sólida, que havia resistido às tentações supremas. Lindolfo ficava divertido quando ouvia essas versões modificadas de sua história. O povo gosta de aumentar as coisas, dizia rindo para Conceição. Logo vão dizer que lutei corpo a corpo com o capeta e que saí carregando os chifres dele como troféu. Mas por trás do bom humor, Lindolfo compreendia a importância dessas histórias. Mesmo com os exageros e modificações, elas carregavam uma mensagem poderosa sobre o poder da fé e a importância de se manter firme nos próprios valores. Houve também aqueles que duvidaram da história de Lindolfo, céticos que acreditavam que tudo não passava de fantasia, pessoas que argumentavam que demônios não existem e que toda a experiência havia sido produto da imaginação de um homem simples do interior. Lindolfo nunca se incomodava com os céticos. Cada um acredita no que quer acreditar, costumava dizer. Eu sei o que vivi e isso basta para mim. Se minha história ajuda algumas pessoas a manterem sua fé, então ela cumpriu seu propósito. De fato, havia evidências que apoiavam a versão de Lindolfo. Pessoas da região lembravam que naquele dia específico, o comportamento dos animais havia sido estranho em toda a área. Cachorros uivaram durante horas sem motivo aparente. Gado ficou inquieto e mesmo as galinhas nos terreiros se comportaram de forma anormal. Além disso, alguns vizinhos relataram ter sentido um cheiro forte de enxofre no ar durante a tarde, embora não houvesse nenhuma fonte conhecida para tal odor na região. Mas para Lindolfo, essas provas eram irrelevantes. Sua fé não dependia da aprovação ou aceitação dos outros.
Ele sabia que havia enfrentado o mal e havia vencido. E isto era tudo o que importava. À medida que a idade avançava, Lindolfo começou a refletir mais profundamente sobre o significado de sua experiência. Por que o demônio havia escolhido tentá-lo? Por que naquele momento específico de sua vida? Com o tempo, chegou a algumas conclusões. Acreditava que havia sido testado justamente porque sua fé era forte. O demônio não perde tempo com aqueles que já estão perdidos. Ele vai atrás daqueles que podem fazer a diferença, daqueles cuja queda causaria mais dano. Esta interpretação dava a Lindolfo um senso ainda maior de responsabilidade. Se havia sido escolhido para ser tentado, significava que Deus via nele potencial para algo maior. E ele estava determinado a não decepcionar essa confiança divina. Nos seus últimos anos de vida, Lindolfo tornou-se ainda mais generoso com seu tempo e seus recursos. Ajudava viúvas com trabalhos em suas propriedades, ensinava jovens sobre agricultura e caça, e sempre tinha uma palavra de consolo para aqueles que passavam por dificuldades. Sua casa tornou-se um ponto de referência na comunidade. Pessoas sabiam que podiam procurar Lindolfo a qualquer hora do dia ou da noite, se precisassem de ajuda, conselho ou simplesmente de alguém que as ouvisse com paciência e compreensão. Uma das histórias mais tocantes dos últimos anos de Lindolfo envolve um jovem chamado Antônio, que havia se envolvido com más companhias e estava caminhando para a perdição. A mãe do rapaz, uma viúva desesperada, procurou Lindolfo em lágrimas, implorando que ele conversasse com seu filho. Lindolfo não apenas conversou com Antônio, mas o levou consigo para várias caçadas, ensinando-lhe não apenas as técnicas de caça, mas também lições valiosas sobre vida, responsabilidade e fé. Durante estas expedições, longe das influências negativas da cidade, Antônio redescobriu valores que havia perdido. O jovem não apenas mudou de vida, como se tornou um dos membros mais respeitados da comunidade anos depois. Até o final de sua vida, Antônio creditou sua transformação àqueles dias na mata com Lindolfo, aprendendo não apenas a caçar, mas a ser um homem de verdade. Histórias como esta eram comuns na vida de Lindolfo. Ele possuía uma capacidade natural de ver o potencial nas pessoas e de ajudá-las a encontrar seu caminho de volta à luz. Alguns diziam que era um dom especial, uma bênção que havia recebido após seu confronto com o demônio. Outros acreditavam que era simplesmente resultado de sua natureza bondosa e de sua fé profunda. Lindolfo nunca especulava sobre a origem dessa habilidade, simplesmente a usava para o bem sempre que possível. O local onde havia erguido a cruz também continua a ser um ponto importante na vida espiritual da região. Durante épocas de seca, as pessoas se reuniam ali para orar pela chuva. Quando havia epidemias ou dificuldades, comunidades inteiras faziam peregrinações até a cruz para pedir proteção divina. Lindolfo cuidava pessoalmente da manutenção do local. A cada 6 meses, verificava se a cruz estava em boas condições, limpava a área ao redor e às vezes plantava flores silvestres que davam cor e vida ao pequeno santuário improvisado. Durante estas visitas de manutenção, Lindolfo sempre reservava tempo para oração e reflexão. Ajoelhado diante da cruz que havia erguido com suas próprias mãos, ele revivia mentalmente aquele dia fatídico quando havia enfrentado o demônio. Essas reflexões não o enchiam de orgulho ou vaidade, mas sim de humildade e gratidão. Lembrava-se constantemente de que havia sido apenas um instrumento nas mãos de Deus e que sua vitória sobre o demônio não havia sido resultado de sua própria força, mas da graça divina. Senhor, obrigado por ter me escolhido para esse teste. Obrigado por ter me dado força para resistir. Continue usando-me como quiser para a sua glória. E Deus parecia realmente continuar usando Lindolfo. Até seus últimos dias, ele manteve a capacidade de influenciar positivamente as vidas das pessoas ao seu redor. Quando Lindolfo completou 70 anos, a comunidade organizou uma celebração em sua honra. Não foi uma festa comum, mas uma reunião especial na pequena capela local onde pessoas de toda a região vieram prestar homenagem ao homem que havia se tornado lenda em vida. Durante a celebração, dezenas de pessoas se levantaram para contar como Lindolfo havia influenciado suas vidas.
Havia histórias de pessoas que haviam encontrado a fé através de suas palavras, de famílias que haviam sido reunidas através de seus conselhos, de jovens que haviam mudado o rumo de suas vidas após seus ensinamentos. Lindolfo ouviu tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos, constantemente fazendo o sinal da cruz e sussurrando agradecimentos a Deus. Para ele, aquela não era uma celebração de seus feitos, mas uma confirmação de que Deus havia usado sua experiência na mata para abençoar muitas outras vidas. "Eu não sou nada", disse ele quando finalmente se levantou para falar. "Sou apenas um homem comum que teve a sorte de ser escolhido por Deus para um propósito especial. Tudo o que aconteceu em minha vida é resultado da graça divina, não de qualquer mérito meu." Suas palavras, ditas com sinceridade genuína, comoveram ainda mais os presentes. Ali estava um homem que havia se tornado lenda, mas que mantinha a humildade de sempre. Os últimos anos da vida de Lindolfo foram marcados por uma serenidade ainda maior. Ele parecia ter encontrado uma paz profunda, uma certeza absoluta de que havia cumprido o propósito para o qual Deus o havia colocado na terra. "Não tenho medo da morte", disse certa vez para Conceição. "Vivi uma vida plena, fui abençoado com uma família maravilhosa, tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Quando chegar minha hora, estarei pronta." Conceição, embora também fosse uma mulher de fé, sentia-se triste com essas conversas. Não conseguia imaginar a vida sem seu companheiro de tantos anos, mas compreendia que a serenidade de Lindolfo diante da morte era resultado de sua fé profunda e de uma vida bem vivida. Lindolfo passou os seus últimos meses visitando lugares importantes de sua vida, despedindo-se silenciosamente de cada um deles. Voltou várias vezes ao local onde havia enfrentado o demônio, sempre orando e agradecendo por aquela experiência que havia moldado toda a sua existência posterior. Durante uma dessas visitas, acompanhado por seu neto padre, Lindolfo fez uma revelação surpreendente. "Sabe, meu filho", disse ele, "às vezes penso que aquele encontro com o demônio foi a maior bênção de minha vida." O neto ficou surpreso com essa afirmação. "Como assim, vovô?" "Porque foi ali que descobri realmente quem eu era", explicou Lindolfo. "Foi ali que minha fé foi testada de verdade e saiu fortalecida. Foi a partir daquele dia que realmente comecei a viver uma vida de propósito. Antes disso, eu era apenas um homem bom. Depois disso, tornei-me um instrumento de Deus." Esta perspectiva sobre sua experiência mais marcante mostrava a profundidade da sabedoria que Lindolfo havia adquirido ao longo dos anos. Ele havia transformado o que poderia ter sido um trauma em uma fonte de força e propósito. Lindolfo passou os seus últimos meses visitando lugares importantes de sua vida, despedindo-se silenciosamente de cada um deles. Voltou várias vezes ao local onde havia enfrentado o demônio, sempre orando e agradecendo por aquela experiência que havia moldado toda a sua existência posterior. Durante uma dessas visitas, acompanhado por seu neto padre, Lindolfo fez uma revelação surpreendente. "Sabe, meu filho", disse ele, "às vezes penso que aquele encontro com o demônio foi a maior bênção de minha vida." O neto ficou surpreso com essa afirmação. "Como assim, vovô?" "Porque foi ali que descobri realmente quem eu era", explicou Lindolfo. "Foi ali que minha fé foi testada de verdade e saiu fortalecida. Foi a partir daquele dia que realmente comecei a viver uma vida de propósito. Antes disso, eu era apenas um homem bom. Depois disso, tornei-me um instrumento de Deus." Esta perspectiva sobre sua experiência mais marcante mostrava a profundidade da sabedoria que Lindolfo havia adquirido ao longo dos anos. Ele havia transformado o que poderia ter sido um trauma em uma fonte de força e propósito. Lindolfo faleceu numa manhã tranquila de domingo, exatamente como havia desejado. Acordou cedo, fez suas orações matinais, como sempre, tomou café com Conceição e depois se deitou para um cochilo. Simplesmente não acordou mais. Conceição o encontrou-o algumas horas depois, com um sorriso sereno no rosto e o rosário entre as mãos. Parecia estar dormindo pacificamente, como se houvesse simplesmente passado deste mundo para o próximo sem qualquer sofrimento. O funeral de Lindolfo foi um dos maiores que a região já havia visto. Pessoas viajaram de lugares distantes para prestar suas últimas homenagens ao homem que havia se tornado lenda em vida. A pequena capela local não comportou todos os presentes, e a cerimônia teve que ser realizada ao ar livre. Durante o funeral,
seu neto padre fez uma homilia tocante, na qual relembrou não apenas a história do confronto com o demônio, mas toda uma vida dedicada ao serviço de Deus e do próximo. Meu avô sempre dizia que não era um homem especial, mas talvez seja exatamente isso que o tornava tão especial. Ele era um homem comum que permitiu que Deus fizesse coisas extraordinárias através dele. Após o funeral, as pessoas se reuniram no local da famosa cruz que Lindolfo havia erguido. Ali, fizeram uma oração coletiva, agradecendo a Deus pela vida daquele homem simples que havia tocado tantas outras vidas. Conceição viveu ainda alguns anos após a morte de Lindolfo, sempre cuidada com carinho pelos filhos e netos. Ela se tornou a guardiã oficial das histórias de seu marido, contando e recontando para as novas gerações os episódios mais marcantes de sua vida. A história do confronto de Lindolfo com o demônio continuou a ser contada muito depois de sua morte. Tornou-se parte do folclore local, passando de geração em geração, sempre carregando a mesma mensagem poderosa sobre o poder da fé. A cruz que ele havia erguido no local do encontro com o demônio foi posteriormente substituída por uma maior de pedra, construída pela comunidade em sua memória. O local tornou-se oficialmente um ponto de peregrinação, visitado por fiéis de toda a região. Anos depois, um escritor que passou pela região ouviu a história e decidiu registrá-la por escrito. O livro que ele publicou levou a lenda de Lindolfo a um público ainda maior, espalhando sua história por todo o país. Mas talvez o legado mais importante de Lindolfo não esteja nos livros ou nos monumentos erguidos em sua memória. Está nas vidas que ele tocou, nas pessoas que encontraram esperança através de sua história, na fé que ele ajudou a fortalecer em corações abalados. Sua família continuou a tradição de fé que ele havia estabelecido. Seus filhos criaram seus próprios filhos nos mesmos valores, e assim sucessivamente. A pequena casa onde ele havia vivido foi preservada pela família, mantendo-se como um símbolo de simplicidade e devoção. O altar onde Lindolfo fazia suas orações matinais permaneceu intacto e ainda hoje é usado pelos descendentes da família para suas próprias orações. Dizem que há algo especial naquele lugar, uma presença de paz e santidade que pode ser sentida por qualquer pessoa de fé que ali entre. Hoje, décadas após sua morte, o nome de Lindolfo ainda é lembrado com respeito e admiração na região. Sua história é contada como exemplo de como a fé verdadeira pode superar qualquer adversidade, de como um homem comum pode fazer diferença no mundo simplesmente permanecendo fiel aos seus valores. Para os céticos, Lindolfo talvez tenha sido apenas um homem simples do interior que teve uma experiência que interpretou através de sua visão religiosa de mundo. Mas para aqueles que acreditam, ele foi um verdadeiro santo, um homem que enfrentou o próprio demônio e saiu vitorioso através da força de sua fé. Independentemente da interpretação que cada um dê à sua história, há algo inegável no legado de Lindolfo. Ele viveu uma vida de propósito, dedicada ao bem e ao serviço dos outros. Enfrentou as tentações da vida com dignidade, manteve sua fé mesmo nos momentos mais difíceis e deixou o mundo melhor do que o encontrou. E talvez essa seja a verdadeira moral da história de Lindolfo, o caboclo devoto. Não importa quais sejam as tentações que encontremos em nosso caminho, não importa quão poderosas sejam as forças que tentam nos desviar dos nossos valores, sempre temos a escolha de permanecer fiéis ao que acreditamos ser justo e certo. A fé de Lindolfo não era apenas uma crença abstrata em Deus, mas um modo de vida que o guiava em cada decisão, em cada ação, em cada momento de sua existência. E foi essa fé vivida, praticada e demonstrada através de ações concretas que lhe deu a força para resistir até mesmo às tentações mais poderosas. Sua história continua a ecoar através dos tempos, lembrando-nos que heróis verdadeiros não são aqueles que possuem poderes sobrenaturais, mas aqueles como Lindolfo, permanecem firmes em seus princípios mesmo quando todo o mundo parece conspirar para fazê-lo ceder. E assim termina a história de Lindolfo, o caboclo devoto, um homem simples que se tornou lenda não por ter conquistado reinos ou acumulado riquezas, mas por ter vencido a batalha mais importante de todas, a batalha travada no interior de sua própria alma entre o bem e o mal. Que sua história sirva de inspiração para todos nós, lembrando-nos que, não importa quais sejam nossas origens, não importa quão modestas sejam nossas circunstâncias, todos temos o potencial de fazer escolhas que podem mudar não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas de todos aqueles que nos cercam.
A fé de Lindolfo permanece viva, não apenas na cruz de pedra que marca o local de seu confronto com o demônio, mas no coração de todos aqueles que ouvem sua história e encontram nela força para enfrentar suas próprias tentações e desafios. E quem sabe, talvez em algum lugar do sertão brasileiro ainda hoje existam homens e mulheres como Lindolfo, homens e mulheres simples, mas de fé profunda, prontos para enfrentar qualquer adversidade com a arma mais poderosa de todas. Uma fé inabalável no poder do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, do amor sobre o ódio. Esta é a verdadeira lição da história de Lindolfo, o caboclo devoto que enfrentou o demônio. Que a história sirva de inspiração para todos nós. Que a memória de Lindolfo continue a inspirar gerações futuras a manterem-se firmes em sua fé, não importa quais sejam os desafios que a vida possa apresentar.